Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Ler esse texto de Lucas 2, verso 8. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal, para vocês encontrarem o bebê. Ele estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua mão sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo agora, Senhor, se manifeste em nós e através de nós. Que o Senhor agora seja a mensagem, que o Senhor agora seja o canal, que o Senhor agora seja o caminho, a verdade e a vida. Que aquilo, Senhor, que procede da mente humana, aquilo que for terreno e natural, que tudo isso agora, Senhor, seja diminuído, que tudo isso agora seja desfeito e que no nosso meio sobressaia aquilo que vem do alto, aquilo que é excelso, aquilo que é divino, que venha sobre nós o que a tua palavra é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, que quando saiamos daqui todos nós saiamos diferentes, melhorados, aprimorados e mais parecidos com o teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ajuda-me, Senhor, a ser um comunicador simples, sincero da tua palavra, e também ajuda aos meus irmãos a receberem como boa terra essa semente, guardar no coração para dar frutos e frutos com perseverança. Até aqui, Senhor, nós te demos o louvor, mas agora queremos receber de ti a tua palavra. Obrigado, Deus, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto vai contar o dia do nascimento do Senhor Jesus, mas efetivamente não o nascimento, senão os desdobramentos daquilo que aconteceu em virtude do nascimento de Jesus. E esse é o teor da mensagem de hoje. Nós não vamos nos ater ao nascimento em si, ao fato do nascimento em si do Senhor Jesus, mas vamos nos ater nessa noite sobre o desdobramento, aquilo que ocorreu e ocorre até hoje em virtude do nascer do Senhor Jesus. Nós comemoramos e celebramos o nascimento de pessoas que amamos, de pessoas famosas, de pessoas conhecidas, e celebramos esse nascimento enquanto a pessoa está viva, obviamente. Algumas pessoas que carregam uma importância singular para mim e para você, também por vezes são lembradas na data do seu nascimento, mesmo quando elas já não estão mais presentes. Mas é algo um pouco mais raro. Não é comum nós ficarmos nos lembrando de aniversário, do dia do nascimento de pessoas que já partiram. Isso só ocorre quando quem partiu deixou um legado que é de extrema importância para a nossa vida.
Nós só nos lembramos do aniversário, da data do nascimento de alguém que já não está mais entre nós, se essa pessoa tiver uma importância ímpar na vida daquele que recorda, daquele que traz a memória. E com Jesus é exatamente assim. Nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás o Senhor Jesus nasceu. E a sua vida e a sua morte e a sua ressurreição liberaram poderes sobre a humanidade e cravaram o nome de Jesus na história, a tal ponto que hoje nós seguimos celebrando o nascimento de Jesus. Celebrar o nascimento de Jesus significa dizer que a vida dele, a obra dele e aquilo que ele realizou foi tão importante que nós comemoramos a data onde tudo que ele fez começou. É por isso que nós nos lembramos do nascimento de Jesus, porque a vida dele, a obra dele, o poder e tudo aquilo que ele fez durante a vida tiveram um start no seu nascimento. Nos lembramos do nascimento para dizer, foi aqui que ele começou a marcar a história. Foi nesse momento que ele começou a escrever uma nova história para a humanidade. Existem coisas que só aconteceram na humanidade, na história, na minha e na sua vida, por conta do nascimento de Jesus. Algumas semanas atrás nós falamos aqui sobre poder, autoridade, que foram liberados sobre a terra quando Jesus morre na cruz do Calvário. Durante a sua vida ele realizou milagres, durante a sua vida ele liberou poder e unção sobre as pessoas, mas existem coisas que foram acessadas pela humanidade somente na cruz do Calvário. Não foi no seu nascimento, não foi na sua vida, foi apenas lá na cruz, quando ele morre, que esse poder foi deflagrado sobre a terra e sobre a igreja. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o texto vai dizer que se fizeram trevas sobre a terra. A terra ficou em um momento sem luz e ali estava o Senhor Jesus cravado naquela cruz. E quando o Senhor está na cruz do Calvário, ele vai então declarar as palavras derradeiras e ele vai dizer: está consumado, que significa dizer o preço foi pago. Ele vai dizer que a dívida que nos era contrária agora não tem mais validade. E quando o Senhor Jesus na cruz expira, entrega o seu espírito, ali algo começa a acontecer. Naquele momento é como que se um botão espiritual fosse apertado, conectado, e poder é lançado sobre a terra. E o que aconteceu e o que foi deflagrado somente na cruz do Calvário? O texto vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Existia uma região dentro do templo onde ali deveria ficar a arca, a presença do Senhor, e naquele lugar somente um homem, um sacerdote da tribo de Levi, uma família escolhida por Deus, um homem daquela tribo, somente um, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar naquele lugar e oferecer sacrifício e expiação pelos pecados do povo. Não é como hoje que eu e você dobramos o nosso joelho, oramos e entramos na presença do Senhor. Não é como hoje que nós viemos à igreja e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é como hoje que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos em secreto, e o Senhor que está em secreto, que vê a nossa oração, nos recompensa publicamente, como diz a palavra. Não era assim. Hoje nós desfrutamos de tudo isso porque naquele dia, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus entregou o seu Espírito. E quando ele morre, entrega o seu Espírito ao Pai. O texto diz que em Jerusalém, no templo, cerca de 800 metros de distância do lugar onde Jesus estava sendo sepultado, ali no Gólgota, quando ele estava cravado naquela cruz, quando ele entrega o Espírito, dentro do templo o véu se rasga de alto a baixo. Esse véu que se rompe era o que ficava entre o Santo dos Santos e o lugar santo, aonde somente um homem dessa tribo específica poderia entrar na presença de Deus. A humanidade não poderia entrar ali. As vestes dos sacerdotes tinham uma espécie de sino.
eles andavam com uma corda nos seus pés, e quando eles entravam lá naquele lugar para oferecer sacrifício pelo povo, aquele sino ficava meio que tocando, ficava como que um símbolo, com um som, enquanto ele orava e apresentava e servia os sacrifícios ao Senhor naquele lugar, que representava que lá dentro o sacerdote ainda estava vivo. Porque se esse sacerdote entrasse lá de maneira indigna, ou entrasse lá com algum tipo de impureza, ele não sairia de lá vivo. E quando o sino parava de tocar e aquele barulho parava de acontecer, quem estava fora então puxava de lá o sacerdote, porque esse ritual acontecia uma vez ao ano. Ninguém poderia entrar lá, só no outro ano alguém poderia entrar naquele ambiente. Era um ambiente onde a humanidade não tinha acesso, e aqueles que tinham uma vida extremamente limitada para poder acessar esse lugar. E quando Jesus morre, o texto diz que o véu que fazia separação se rompeu de alto a baixo. Romper de alto a baixo significa que o que Deus começou a fazer para dar acesso a mim e a você à presença de Deus, não foi algo que começou de baixo para cima. Não foram homens que romperam esse véu, não foram homens que abriram essa porta, mas foi o próprio Deus do alto dizendo: agora, porque o meu filho morreu em sacrifício vivo por vocês, agora eu abro esse acesso de alto a baixo, e todo homem que desejar pode entrar na minha presença. Quando falamos em véu, pensamos em uma cortina, um vool, algo que ficava na frente da porta. Não. Os historiadores vão dizer que esse véu, se colocássemos cavalos e carruagens, um atado a uma ponta e outro a outra para puxar, seria impossível de romper esse véu. Era uma cortina trançada, era um material duríssimo, não era fácil de fazer essa ruptura, mas o texto diz que o poder de Deus, quando Jesus morre, rompe esse véu em duas partes, de alto a baixo. Não é obra na força do homem, o acesso que Deus vai dar para mim e para você é pela cruz do Calvário, porque Ele morreu, hoje eu e você temos livre acesso, não tem nada que te pare, não tem nenhum pedágio, não tem nada que precisamos pagar. Hoje o acesso está aberto, e todos nós podemos dizer: Senhor, eu quero a Tua presença, e todo aquele que entrar na presença do Senhor e invocar o Seu nome, será salvo em nome de Jesus. Segundo, o texto diz que quando o Senhor, naquele ambiente, quando Ele morre, não apenas o véu do templo se rasgou, mas também houve sobre a terra um terremoto. A terra tremeu, diz a palavra. Eu não sei você, mas a maioria dos homens da humanidade, homens e mulheres sem Jesus, parece que nós somos inabaláveis. Parece que nós não temos medo de nada, nós vamos até as últimas consequências, vivemos uma vida que é na força do nosso braço, e se alguém nos contraria, nós logo partimos para cima tentando resolver na força. Ou seja, vivemos uma vida onde nada nos abala, vivemos uma vida onde vamos na força do braço tentando avançar. Até que alguma coisa acontece e move a nossa estrutura. Até que nós nos damos conta de que, de verdade, nós não podemos. Até que algo de verdade importante aconteça. Às vezes é uma doença, uma crise familiar, uma separação, uma morte, algo que acontece na nossa vida que nos surpreende, e de repente, quando nos deparamos que algo que é insolucionável aos homens, diante dessa situação nós percebemos que a nossa vida, na força do braço, ela tem um limite. Que por mais que tenhamos dinheiro, capacidade intelectual, desejo, vontade de realizar, existem coisas que nós sozinhos, com as nossas forças, não conseguimos fazer. Um diagnóstico médico irreversível para a medicina é um sinal de que não tem mais jeito. Uma dificuldade de relacionamento que leva à dissidência, à separação, é algo que para a humanidade não tem mais jeito. Mas nós sabemos, em Lucas 1:37 vai dizer que para Deus nada é impossível, que para o Senhor ainda existe uma possibilidade, que para Deus tudo é possível. Mas por que é possível? Porque Jesus
na cruz do Calvário, quando morre, o texto diz que a terra é abalada. Eu e você somos feitos do pó da terra. E quando Jesus morre e nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, existe um abalo na nossa estrutura natural. Nós começamos a reconhecer que Ele pode e nós não podemos, nós começamos a reconhecer que Ele deve crescer e nós diminuirmos, nós começamos a entender que tudo o que fizemos na força do braço foi em vão, entendemos o que o salmista declarou no Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, dá aos seus enquanto eles dormem. Quando a terra foi abalada, quando Jesus morreu, o que ele estava dizendo é: a estrutura de vocês vai ser mexida. Quando vocês entenderem o valor da minha morte na cruz do Calvário, eu vou mexer a estrutura de vocês, eu vou abalar os alicerces de vocês, aquilo que vocês confiavam como força e poder, vai ser trocado por uma dependência de fé, daquele que é o único, que vive e reina para todo sempre, uma dependência de quem entende que é pó, para o pó vai voltar, mas que tem um Deus que pode todas as coisas. Essa é uma noite que nós estamos nos lembrando do nascimento, mas começamos pela morte para dizer que houveram coisas que só foram liberadas, não porque ele nasceu, mas porque ele morreu na cruz do Calvário. A terra sofreu um terremoto, um abalo sísmico. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a lugares onde um terremoto passou. Me lembro que uma vez fazendo missão na Bolívia, nós chegamos em um lugar, em Guayaquil, no Equador. Nós chegamos em um hotel e o hotel era muito simples e nós chegamos de noite, não vimos muita coisa, mas no outro dia, quando clareou, eu percebi que os corredores tinham rachaduras. O prédio era bem antigo, o que deu para pagar com o dinheiro da missão era aquele hotel e a gente ficou ali, mas no outro dia eu comecei a olhar a estrutura, um prédio era velho, com rachaduras, eu disse: gente, eu acho que é perigoso isso aqui. E quando eu cheguei no saguão, eu falei com o atendente, eu disse: olha, assim, só para critério de desempate, esse prédio é seguro? Como é que é? Ele falou assim: não, é extremamente seguro, nós já passamos por vários terremotos e nunca aconteceu nada. Eu falei: terremoto? Aqui tem terremoto? Ele falou: sim, semana passada aconteceu um terremoto, essas rachaduras são recentes. E eu digo: meu Deus. Quando eu saí para fazer a missão, eu percebi que na frente tinham fachadas inteiras que caíram. Sabe o que acontece quando um terremoto passa em uma região da terra? Tudo aquilo que está mal edificado cai. Tudo aquilo que foi mal construído, está velho, já passou do prazo de validade e vem abaixo. E foi isso que Jesus fez na minha e na sua vida quando morreu na cruz do Calvário. A terra tremeu e tudo aquilo que estava mal edificado sobre nós também caiu por terra. A terra hoje em Jesus está limpa para que Ele possa reedificar algo novo para a glória de Deus. Coisas velhas já passaram e no Senhor Ele começa a fazer tudo novo. Quando Jesus morre, o texto diz que as pedras se romperam. As rochas se romperem significa acessar um lugar que ao homem só é possível de acessar se for com uso de força física ou violência. Você não consegue acessar o núcleo de uma rocha, você não consegue tocar no núcleo de uma rocha sem usar força para fender essa rocha, sem usar algum tipo de agressão sobre ela para que ela se abra. E a palavra de Deus vai dizer que as rochas, elas são como o nosso coração. O profeta declarou: chegará o dia em que Deus vai tirar de vocês o coração de pedra e vai colocar em vocês um coração de carne, e nesse coração Ele vai escrever nas tábuas desse coração a sua própria lei. Não seremos mais enrijecidos, duros, mas o Senhor vai trocar esse coração de pedra. Essas rochas que se romperam no dia da morte do Senhor representam os corações que não tinham acesso, que estavam petrificados. Pessoas que diziam: eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, não adianta me contrariar, mas que quando encontraram Jesus
gente que era dura, gente que não se quebrantava, quando encontraram o Senhor, se transformaram em pessoas quebrantadas, em gente que hoje, ao ouvir falar do nome de Jesus, facilmente derrama lágrimas. Em ver tudo que Deus está fazendo, se alegra ao ponto de ter as suas emoções completamente equilibradas em Deus, mas não tem melindre em se expor, porque o seu coração não está mais endurecido. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus morre, ele rompe, ele abre esses corações. E agora, essas rochas abertas, o Senhor tem acesso a esse núcleo. O Senhor tem acesso a um lugar do nosso coração que homens não tinham, nem mesmo eu e você muitas vezes conseguíamos acessar. Gente que dizia: meu Deus, por que eu sou assim tão duro? Meu Deus, por que eu não choro? Senhor, por que eu não consigo me alegrar com as coisas? Senhor, por que eu sou assim? Gente que desejava até uma mudança, mas não conseguia. Mas uma vez entendendo o que Jesus fez na cruz do Calvário, começa a ter uma dádiva. O seu coração começa a se abrir. E o Senhor começa a acessar aquele coração. Quando uma rocha se abre, a luz de Deus entra. Quando uma rocha se abre, a mudança começa a acontecer. E isso acontece com todo aquele que crê na cruz do Senhor e no seu sacrifício. Por fim, o texto diz que quando Jesus morre, os sepulcros em Jerusalém são abertos. Um sepulcro aberto significa dizer que a luz começa a entrar em um lugar que jamais ela entraria. Um sepulcro, depois que está selado e fechado, acabou, não se abre mais. Tivemos em Jerusalém, passamos pelos cemitérios e vimos sepulcros que estão ali milenares. E na cultura judaica não se toca mais naquilo, é impuro tocar ou mexer em um sepulcro. E quando Jesus morre, o texto diz que sepulcros dos santos se abriram, dando uma mensagem de que quando ele morre, lugares que estavam declarados pela humanidade que nunca mais veriam a luz, começam a ser iluminados de novo. Famílias começam a ser iluminados novamente, filhos perdidos começam a receber a luz, casamentos destruídos e em trevas começam a ser iluminados, famílias começam a receber a luz de Deus. E isso só acontece porque na cruz do Calvário o Senhor nos iluminou. Isso tudo, gente, aconteceu na morte de Jesus. Esse poder da morte só pôde acontecer porque ele nasceu. E no seu nascimento também coisas aconteceram, somente no seu nascimento. Número 1, o texto que nós lemos diz que quando Jesus nasce, existia em Belém, no lugar onde o nascimento do Senhor aconteceu. A cidade de Belém era na época uma aldeia, uma vila que ficava no topo de um monte. E naquele lugar, a montanha em volta e os pés dessa montanha eram cravados com cavernas. O Senhor Jesus estava ainda no ventre de Maria e eles começam agora uma caravana saindo de Nazaré e indo até esse lugar, até Belém. Eles vão até lá porque havia um recenseamento. O governador romano mandou que se fizesse a contagem dos povos, e eles então voltam para suas cidades de origem, e José, como era descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, ele vai para aquele lugar, e leva consigo Maria que estava grávida. O trajeto de Nazaré até Belém é cerca de 145 quilômetros. Falando assim, pensamos em um veículo, em um carro, em um cavalo, e isso tudo parece simples hoje, mas na época de Jesus, a região era desértica, a região era de pedras, era difícil demais a caminhada, o calor do deserto não permitia fazer esse trajeto depois das 10 horas da manhã, se levantava muito cedo e às 10 horas já tinha que parar, então levavam dias para se fazer esse percurso, e Jesus está no ventre de Maria e eles estão fazendo agora esse trajeto, saindo de Nazaré e indo até Belém. Quando eles chegam em Belém, a cidade está completamente tomada, porque povos de todos os lugares estavam na cidade para esse recenseamento. José começa a procurar um lugar adequado para o nascimento de Jesus.
O texto vai dizer que Jesus nasce em uma estrebaria, em um lugar onde se cuidava dos animais. E vai dizer que Jesus nasce nesse lugar porque não havia para eles lugar na hospedagem, na estalagem. Não havia para Jesus e para sua família um lugar adequado, uma casa para os receber. Muitas pessoas dizem Jesus quando nasceu, José, Maria não tinham dinheiro, eles eram extremamente pobres e por isso o menino nasceu nesse lugar. Não é verdade. José tinha uma profissão, era bem remunerado, a sua família era uma família não tradicional, mas uma família que tinha o seu sustento, e o texto não diz que eles não tinham condições de pagar, o texto diz que não havia lugar. E aqui começa a saga do nascimento de Jesus. Jesus não teve um lugar adequado para nascer, não é porque não tinha dinheiro, é porque não tinha espaço. Muitas vezes eu e você reivindicamos coisas na nossa vida que não aconteceram por falta de oportunidades. Se tivessem me dado aquela oportunidade, a minha vida seria outra. Se tivessem aberto aquela porta, meu Deus, hoje o meu destino seria outro. E por vezes nos lamentamos de coisas que não aconteceram porque acessos nos foram negados. Porque não começamos da melhor maneira. Se o colégio que eu estudasse fosse outro, se a minha faculdade fosse outra, se a minha família, se o meu emprego, se fosse outro. E quando nós olhamos para Jesus, o começo da sua história está baseado exatamente nesse ponto. Quando ele vai nascer, não havia um lugar adequado para ele começar a sua história. Mas nenhuma dificuldade do nascimento do Senhor até a sua cruz puderam impedir que ele completasse a sua obra. E assim será sobre a minha e a sua vida. Não vai ter deserto que vai te parar, não vai ter rio que possa te impedir de avançar, não vai ter nada que possa causar dificuldade superior à mão de Deus sobre a tua vida. Ele nasceu em um lugar humilde, mas terminou e hoje é conhecido como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por vezes não startamos porque precisamos de um lugar melhor. Por vezes não começamos um negócio que Deus já colocou no meu e no seu coração porque queremos ter a qualidade ideal. Deus disse, você vai empreender, você vai avançar, e a gente fica esperando, bom, quando eu tiver a loja perfeita, com a vitrine ideal, aí sim eu começo, Senhor. E Deus está dizendo, não, eu já te dei o projeto, já coloquei no teu coração, e talvez o máximo e o melhor que você tem hoje é o porta-mala do teu carro. Comece ali, não tenha medo dos pequenos começos, porque se é de Deus vai prevalecer, ainda que nasça em um lugar pequeno, um dia se tornará grande, para que a glória não seja do homem, mas seja de Deus. É por isso que Jesus não nasceu em um palácio. Porque se nascesse em um lugar esplêndido, a humanidade iria olhar para a sua obra e dizer, também nasceu com tudo a favor. E assim também é a marca de Deus na minha e na sua vida. Sempre que Deus te pedir para fazer algo que você não tem condições para iniciar, saiba, essa é a marca de Deus na minha e na sua vida. Para que depois que a coisa aconteça, nós não possamos roubar a glória dele. Porque a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém, nem conosco. É por isso que os pequenos começos são sempre tão inusitados. Parece que não tem Deus, parece que é difícil, mas é Deus trabalhando para que esse projeto comece. Então o desafio é olhar para Jesus e crer que se ele começou pequeno e terminou a sua obra, nós também podemos fazer. Um pequeno passo, um pequeno começo, um pequeno sinalizar na direção dos sonhos de Deus, e o Senhor vai começar a mudar a nossa história. Jesus chega em Belém e não havia um lugar. O pai de Jesus vai a uma espécie de caverna cravada na montanha de Belém. E ali ele entra com Maria. O costume dos judeus que tinham animais, as cavernas, elas eram uma espécie de túnel. As pessoas viviam na parte da frente e os animais eles colocavam na parte do fundo das cavernas. E ali eles alimentavam aqueles animais, cuidavam deles. E Jesus vai nascer no fundo de uma dessas cavernas. Não era uma casinha, não existia um presépio como a gente imagina. Não, foi em uma caverna. No fundo de uma caverna, lá naquele lugar onde os animais estavam, o Senhor Jesus veio ao mundo.
O texto diz que a mãe de Jesus envolveu o menino em panos e colocou sobre a manjedoura. Manjedoura, que é uma linguagem poética para dar nomenclatura ao coxo, onde os animais comiam seus alimentos. Ali o Rei da Glória nasce. E o desdobramento agora vai começar. Quando o menino Jesus nasce, o texto que nós lemos vai dizer que cerca de 3 quilômetros de distância, no campo dos pastores, Belém no alto de uma montanha e o campo dos pastores em um vale. A cerca de 3 quilômetros de distância, à noite, o nascimento de Jesus ocorre, e algo lá no campo, no meio dos pastores que cuidavam das ovelhas, lá naquele vale, no meio da noite, eles estavam em mais uma noite comum de trabalho, eles estavam em mais uma noite normal, e quando eles estavam ali, de repente, do nada, aparece um anjo para eles. Os céus enviam uma mensagem e um anjo aparece, e aqueles pastores, o texto diz que a luz, a glória rodeou aquele ambiente, e no meio das trevas daquela noite irrompeu a luz. Eles viram aquele anjo e ficaram aterrorizados, ficaram com temor, com medo. E a primeira palavra do anjo para eles é: não tenham medo. Eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo aquilo que sempre faziam, mas de repente Deus escolheu dar a eles um grande privilégio: anunciar a eles que algo novo estava acontecendo, anunciar a eles que algo que iria mudar a história da humanidade tinha acontecido. Por que não para os doutores? Por que não para o povo que tinha condições? Isso vai acontecer depois. Mas por que os pastores? Por que aquele povo simples e humilde recebeu dos céus essa mensagem? Jesus, quando nasce, ele começa a unir, a alcançar todas as extremidades do improvável. Todos os improváveis da terra começam a ser alcançados quando Jesus nasce. Tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que parecia não ter condições de ser realizado, começa a acontecer quando o menino Jesus vem a essa terra. Quando Jesus vai nascer, naquele ambiente ele está protegido, e lá no campo, a visitação dos anjos aos pastores vai dar uma mensagem. O anjo vai dizer para os pastores: olha, nasceu em Belém, nasceu o Salvador, e essa notícia é uma notícia de grande alegria. Ele vai governar o seu povo, ele vai reger o seu povo, ele vai levar o seu povo, conduzir o seu povo à salvação. E o anjo vai dizer: vocês terão esse sinal. Quando vocês virem o menino, ele estará envolto em panos. O nascimento de Jesus, ele une as pontas da história. O Senhor Jesus, quando nasce, ele é envolvido em panos. Quando ele morre, ele também é envolvido em panos. O original chama de faixas. Quando ele nasce, o sinal dos anjos é: cheguem lá, e quando vocês chegarem, o menino correto é aquele que está envolvido em panos. O começo da sua história é extremamente simples, e o final da história de Jesus, quando as mulheres vão ao sepulcro, o texto diz que elas chegam no sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado, e elas veem os panos que estavam ali, que envolviam o corpo do Senhor. O pano que envolvia o corpo estava lançado no fundo, mas o pano que envolvia a sua cabeça estava enrolado sobre a rocha em que colocaram o Senhor. O começo da vida de Jesus foi simples, envolto em pano, e o final da sua vida também simples, envolto em pano. Entre o começo da sua história e o final da história, houve no meio uma trajetória poderosa. Existem pessoas que vão fazer grandes feitos, e no final da sua vida nós vamos olhar e dizer: e o que ele ganhou com isso? Pessoas que vão fazer coisas significantes, que vão ter uma influência na minha e na sua vida poderosa, que começaram simples, realizaram grandes coisas, mas o final da sua história não tinham nada material relevante para dizer: que homem bem sucedido, que mulher bem sucedida.
Quantas pessoas que passaram pela minha e a sua vida e que nos desenvolveram, nos abençoaram, fizeram coisas relevantes por nós, saíram de um lugar simples, fizeram coisas incríveis, mas quando morreram no final da sua vida, também morreram de maneira extremamente simples. Jesus começa simples e termina assim, envolto em panos, e termina envolto em panos. E o que ele quis dizer com isso? Tem coisas, meu irmão, que nós vamos realizar nessa vida e que não será realizado com a perspectiva de receber algo de volta. Tem coisas que nós vamos realizar que vão marcar pessoas de uma maneira tão profunda, que vão tocar em pessoas de uma maneira tão extraordinária, que vão mudar a vida de pessoas, que vão cruzar o nosso caminho, que essas pessoas lá na frente vão até se lembrar de nós, mas efetivamente não existe uma recompensa natural. Não existe nada que nós vamos poder dizer, olha o que eu ganhei fazendo isso. É aquela esmola para o pobre, é aquela oferta para o necessitado, é aquela noite sem dormir em um velório, é aquela visita a um amigo que está doente, é aquele conselho para uma amiga que está chorando, é aquele tempo que parece perdido e que ao investir parece que não ganhamos nada, mas tenha certeza. O final pode ser até simples, mas o meio será glorioso. E depois que isso tudo passar, uma marca na vida dessas pessoas vai permanecer. O manto, a faixa que enrolava Jesus não se sabe onde está. As faixas que enrolavam ele no final também não se sabe onde estão. Mas nós sabemos que a sua vida, do começo ao fim, foi simples. Mas hoje, nada pode limitar, travar ou atar o acesso do Senhor. Hoje, o que ele fez na sua vida permanece para sempre. Coisas que fazemos e que parece, olha, não tem muito fruto. Jesus é o exemplo de que nós devemos prosseguir fazendo, porque não estamos olhando para aquilo que pode vir de recompensa natural. Quando Jesus nasce, os anjos falam para os pastores, olha, vocês estão recebendo uma nova de boa notícia. Enquanto o anjo está falando com eles, a Bíblia diz que um exército celestial aparece. Uma multidão de outros anjos aparece e começam a cantar um cântico. Começa a ter agora o primeiro coral celestial executado na terra. Os anjos começam a cantar: paz na terra aos homens de boa vontade e glória a Deus nas alturas. Imagine esses pastores simples ouvindo essa canção, esse clamor no meio do nada. E de repente esses anjos somem e um olha para o outro e diz: vamos lá verificar essa notícia que nós recebemos. Os céus vêm até ele, comunicam que o Jesus, o menino, tinha nascido e coloca neles um desejo de se aproximar de Jesus. Enquanto isso está acontecendo aqui, a milhares de quilômetros, a muitos e muitos metros de distância desse lugar, uma estrela também nasce no céu. Agora essa estrela vai comunicar a reis do Oriente que o menino Jesus também tinha nascido. Primeiro o céu comunica com os pastores. Os pastores eram a classe mais simples entre os judeus. Os pastores eram as pessoas mais pobres da comunidade. Eles recebem a visita do céu, os anjos comunicam. E agora, do outro lado dessa ponta, existem homens e pessoas influentes, reis que agora recebem através de uma manifestação celestial. Eles veem uma estrela brilhar, creem nas profecias e começam a seguir essa estrela, porque sabiam que essa estrela falava sobre o nascimento do Messias. Quando Jesus nasce, ele começa a alcançar pessoas que seriam improváveis de receber grandes dádivas. Ele começa a comunicar coisas que seriam difíceis de acessar a gente normal, gente comum. Mas sobretudo, ele alcança os extremos para provar que depois do seu nascimento, toda a terra, todas as pessoas, ricos e pobres, pessoas influentes ou pessoas simples, no seu nascimento receberam a dádiva de serem portadores da boa notícia.
Você pode ser alguém simples, mas o Senhor está colocando dentro de você uma capacidade de falar sobre esse Jesus que nasceu, viveu, morreu na cruz, e essa mensagem na boca de alguém simples é tão poderosa quanto na boca de um rei. Essa mensagem hoje alcança não apenas nós aqui na igreja, bem vestidos, mas também aqueles que estão nas ruas, caídos por aí, e que o Senhor pode enviar anjos para comunicar, e uma vez ouvindo, são atraídos para a presença de Deus. Os pastores, 3 quilômetros de distância, recebem a palavra e são atraídos para Belém. Os reis, que representam os ricos da terra, recebem a palavra e atravessam milhares de quilômetros, centenas de quilômetros viajando para chegarem ao mesmo lugar, na presença de Jesus. E é isso que acontece quando ele nasce em uma casa. Quando ele nasce em uma casa, acontece uma sincronia, uma sinergia. Todos começam a correr na direção do mesmo Jesus. Quando ele nasce em uma família, o marido, a mulher, o esposo, a esposa, todos começam a convergir, a se aproximar do mesmo Jesus. E por isso a casa agora começa a andar no eixo, a casa agora começa a ter um centro, a família começa a convergir, a igreja começa a andar e todos andam na mesma direção. Os simples, os humildes, os ricos, aqueles que têm capacidade intelectual e os que são pouco nutridos, todos eles começam a serem atraídos pela boa notícia de que Jesus nasceu. Na sua vida, talvez, quando o nascimento de Jesus aconteceu, você foi o primeiro a se lançar na direção do Senhor. Talvez na sua casa você é o pioneiro, você é aquele que o Senhor trouxe e você ouviu falar sobre um Jesus que muda histórias, de um Jesus que transforma a vida, de um Jesus que alimenta o seu povo e você se rendeu a Ele, se entregou. E uma vez se entregando, você começou a correr nessa direção. Agora eu quero te dar uma boa notícia, você é só o primeiro. Porque uma vez que Jesus nasce em uma casa, todos serão atraídos a Ele. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai ficar ninguém de fora. Hoje parece que tem uns caminhando para um lado, outros para o outro, mas não tenha dúvida. Essa notícia que nasceu no teu coração e que te atraiu para Belém, que significa casa de pão, casa de alimento, lugar de saciedade. Essa notícia que hoje te sacia, um dia vai entrar no coração do teu filho, da tua filha, e um dia nós veremos, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso acontece quando Ele nasce. A segunda coisa que acontece quando Jesus nasce é que o prelúdio, o início da vinda de Jesus para a terra começa a tocar em todos os extremos do impossível. Tudo aquilo que era impossível à humanidade, que não se tinha perspectiva de mudança, quando Jesus nasce, Ele começa a tocar nesses lugares extremos de coisas que eram impossíveis. Quando José descobre que Maria, sua esposa, estava grávida, o texto vai dizer que Maria era uma virgem, e ela foi visitada em Nazaré pelo anjo Gabriel, e o anjo aparece para ela e diz: Maria, você é uma agraciada, você é uma bem-aventurada entre as mulheres, e você achou graça diante de Deus, e de ti vai nascer o Salvador. E ela olha para o anjo e fica atônita, pensando que cumprimento era esse, e o anjo diz: olha, de ti nascerá o Salvador. E ela diz: como isso pode acontecer se eu sou virgem, se eu ainda não tive relacionamento, eu estou noiva, mas não tenho relação, como eu posso conceber um filho? E o anjo então vai dizer: o poder do Altíssimo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá, e você vai começar a gerar, e esse menino será o Salvador, e tu porás o nome dele de Jesus, e ele receberá o trono de Davi, e governará para sempre na casa de Jacó, o seu pai, e do seu governo jamais haverá fim. Essa menina jovem escuta essa promessa, e no meio disso tudo ela declara: cumpra-se em mim as palavras do Senhor.
A promessa era grandiosa, era impossível, mas ao olhar para a promessa e ao olhar para a grandeza de Deus, ela preferiu crer nas grandezas do Senhor, em vez de duvidar. Ela disse: Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas se o Senhor está dizendo, eu creio. Jesus, quando nasce, ele começa a colocar essa semente de crença no coração da humanidade. Todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, começa de alguma maneira a ter uma tendência de crer no que não acreditava antes. Coisas que te bloqueavam e que você não conseguia avançar, depois que Jesus entra, você começa a ter uma convicção que não, agora vai dar certo. A casa sempre foi meia em desordem, as portas sempre fechadas, você sempre tentou, mas agora com Jesus tem uma convicção, você não sabe como explicar, mas aqui dentro algo te diz: não retroceda, porque no final vai dar certo. E isso é a presença de Jesus, isso é a convicção que Jesus traz, e isso aconteceu quando ele nasceu. Essa menina recebe uma promessa de algo impossível. Uma virgem dar à luz, uma jovem ficar grávida, sem relacionamento era impossível. E Jesus vai lá e toca, quando entra nela, quando ele vem para essa terra, ele toca nessa área impossível. O texto diz que um pouco antes, 6 meses antes, um anjo visita Gabriel, vai à casa de uma prima de Maria. E essa agora é uma mulher já idosa. Isabel, ela já tem uma idade avançada, já não poderia mais ter filhos, e agora essa mulher também é visitada. Um anjo aparece para o seu marido e começa a dizer a ele: olha, tua mulher vai engravidar. Zacarias era o sacerdote, estava servindo no seu turno, e um anjo aparece e diz a ele: olha, a sua mulher ficará grávida. O Senhor vai a visitar, esse menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele será um anunciador das boas novas, e vai haver muita alegria entre as nações por causa dele. Essa mulher idosa recebe a dádiva de Deus, e o anjo a visita, e agora ela também começa a gerar. Perceba que são duas áreas impossíveis. Perceba que é uma senhora de idade que não pode ter filhos. É uma idosa que o seu ventre já não funciona mais, a sua capacidade hormonal já não lhe permite mais poder gerar uma criança. O anjo vai e visita, os céus vêm e visitam porque Jesus está para nascer. E agora esse mesmo anjo vai até a mãe de Jesus e vai dizer para uma menina, para uma jovem, uma adolescente, que nunca teve relações, que ela vai engravidar. De um lado uma senhora idosa que não pode mais, do outro lado uma jovem que ainda não pode. E aí Jesus vem e entra no ventre de Maria, nasce, começa agora a ser gerado no seu ventre, e agora começa a acontecer um poder que se deflagra na terra até hoje. Quando Jesus nasce, ele começa a tocar em todos os extremos do impossível, porque para Deus, através de Jesus, tudo é possível ao que crê. O diagnóstico pode dizer infértil: se Jesus tocar, vai nascer um filho e uma filha abençoada para a glória de Deus. A minha mulher tinha um laudo de diagnóstico médico que era irreversível. O intestino dela grudado com o seu útero, tomado de endometriose, não poderia fazer cirurgia, não tinha como, não tinha. Eu e ela casados tentando, 12 anos tentando ter uma criança e não acontecia. Até o dia em que eu estou trabalhando em um lugar distante e ela me liga dizendo: Marlon, algo aconteceu aqui em casa. Eu falei: Graça, o que aconteceu? E ela disse: Jesus me curou. E eu falei: como? O que aconteceu? E ela disse: olha, eu estava orando, ia dormir, era inverno, e quando eu fechei a porta do quarto e comecei a orar, eu senti o meu ventre queimar, e Deus falou comigo: eu estou curada. E eu estava em outro estado, eu estava trabalhando, e a mesma unção que pegou ela no quarto ali em Itajaí, me pegou lá em Porto Alegre, e eu senti a unção, e o Deus que falou com ela no quarto, falou comigo, eu curei ela. Agora vem a dúvida no coração: eu creio no que o Senhor me disse, ou eu creio no que o laudo me disse? Por vezes não é o poder que falta, o que falta é eu e você dizer: eu creio, ainda que seja uma loucura, se veio do céu eu creio em nome de Jesus, e acabou. Ela estava num processo para tentar fazer a cirurgia era invasiva, já não tinha mais jeito. E quando eu voltei, ela disse: olha, eu não vou mais fazer exame, não vou mais fazer nada, eu estou curado. Eu falei: não, Graça,
Agora é que nós vamos fazer os exames, porque Deus te curou e nós vamos ter o exame para comprovar que aquilo que Deus fala, Ele faz. Fomos fazer os exames, o médico era o meu amigo pessoal. Fizemos o exame e passou um mês, passou quase 2 meses e ele não me dava notícia daquele exame. E aí um dia eu estou exercendo meu outro ministério, o ministério da pesca, e pescando. Até então, naquele momento, não tinha pego nada, mas o dia estava top. E aí eu sempre levava o celular para ver se algum dia eu dava sorte grande e conseguia registrar, para tentar acabar com a pressão dos amigos, né? Você pegar um peixe e mostrar, tá aqui, ó, não fala mais nada. E de repente o celular começa a tocar. E quando o celular toca, eu peguei o celular e estava ali estampado o número do médico. E aí, irmãos, é muito engraçado. Você espera que uma resposta venha, mas quando a resposta está para chegar, dá medo. As dores do parto vai sair, vai acontecer, vai eclodir, vai se materializar. E eu me lembro que foram segundos naquela luta, recebo ou não recebo, atendo ou não atendo. E eu atendi, peguei o telefone e ele disse: Marlon, você está sentado. E meu estilo de pesca é pesca esportiva, com iscas artificiais, você tem que abrir bem a base, ficar em pé. Eu falei: não, estou em pé. Ele falou: então senta. E aí eu sentei no barquinho e ele me disse: olha, eu não sei como te explicar. A medicina não tem uma explicação científica para te dar. Mas o que eu posso confirmar com total clareza é: o que a tua esposa tinha, ela não tem mais. Ela está apta a ficar grávida. E eu dei glória a Deus e quase pulei na água. E sabe por que o meu filho hoje existe? Porque um dia um menino nos nasceu e tocou naquela jovem improvável que não poderia ter filho, e aquela menina ficou grávida, e o Rei da Glória hoje vive para todo sempre. A minha esposa foi grávida porque naquela mesma história uma mulher já velha começou também a gerar um filho. Porque quando Jesus nasce, Ele toca em todas as extremidades do impossível. Qual é o impossível que você carrega? Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, na área profissional, não importa. Se tiver Jesus e uma palavra, Ele toca no impossível e torna possível para a glória de Deus. É isso. Esse é o poder do nascimento de Jesus, que comunica coisas sublimes do céu para gente simples como os pastores, mas para gente doutorada como os reis. O nascimento de Jesus promove algo poderoso, que é tocar em áreas extremamente impossíveis da humanidade. Quer te encorajar a colocar o seu coração em Jesus, a pedir ao Senhor: Senhor, para mim é impossível, eu não consigo ver resultado, a medicina já disse que não dá, os especialistas dizem que não dá, eu mesmo digo que não dá, mas Senhor, hoje eu entendi que o teu nascimento foi para tocar em coisas impossíveis. Final do ano está chegando, mas o ano ainda não terminou. E esse Jesus que nasceu como um menino tem uma especialidade: deixar o melhor vinho para o final. O melhor de Jesus sempre é feito no final. Então, tem aí uma semana, 10 dias, 9, e o Senhor pode realizar algo poderoso na sua vida, que vai chegar aquela boa notícia, como os pastores escutaram: olha, aquilo que vocês tanto esperavam aconteceu, o menino nasceu, o filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. Por fim, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que Ele veio a essa terra como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se tem algo que no final do ano fica muito em voga, nas mídias, nos lares, nas casas e também no coração humano, é a busca pela paz. Famílias, pessoas que estavam longe,
em dificuldade de relacionamento começam a refletir sobre o que aconteceu e os corações se abrem, se voltam para essa busca pela paz. Final do ano parece que nós ficamos mais sensíveis, menos embrutecidos. Quem não conhece Jesus diz que é o clima de Natal. Alguns acham, são os enfeites, a árvore, a gente fica meio... Não, é o Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus em nós dizendo, olha, se reconcilie, se reconserte. A busca pela paz é algo que a humanidade deseja, mas não consegue encontrar. Jesus, já adulto, disse, eu vos deixo a minha paz, não as dou como o mundo as dá. Eu vou dar para vocês uma paz que vai exceder todo entendimento. Eu vou colocar em vocês uma paz que no olho do furacão você vai se manter centrado, centrada. Que no dia difícil, no dia do temporal, no dia do vendaval, no dia das acusações, no dia do abandono, você não vai perder o eixo, você não vai perder o caminho, porque Jesus disse, eu sou o teu caminho. Você não vai precisar se desapegar da verdade para preservar algo, não. Você vai se manter com a verdade, porque Jesus disse, eu sou a verdade. A paz, gente, é algo que, por vezes, a gente tenta resolver e obter do lado de fora. Mas a verdade é que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre nós e ela vem quando nós entendemos que Jesus é a nossa paz. Quando Jesus entra em uma casa, dias difíceis virão, mas você não vai mais perder a tua paz. O armário pode ficar um pouco vazio, mas você não vai mais perder a sua paz, porque você sabe que ainda que passemos por vale de sombra ou de morte, nós não vamos temer mal algum, porque Jesus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele vai preparar uma mesa, diz a palavra. O pão nosso de cada dia está garantido. Final do ano, talvez você é um empreendedor, um empresário, um profissional liberal, está aqui e você tem aqueles compromissos enormes do final de ano e talvez as metas parecem que estão abaixo da métrica que você esperava. Tira o teu coração da tabela, tira o teu coração da planilha, tira o teu coração desse lugar e coloca hoje em nome de Jesus o teu coração nele e ele vai garantir o pão nosso sobre a mesa, ele vai garantir que você honre os seus compromissos e o melhor de Deus ainda está por vir. A paz, gente, é o que nos garante vida. A paz, meu irmão, ela vale mais do que o ouro. Salomão disse, é melhor você viver em uma meia água, e ali nesse lugar você ter paz, do que viver em um palácio e com ele cheio de contendas. É melhor você ter a paz do que viver em um lugar suntuoso com muitas coisas, e ali você viver uma vida atribulada. Quero profetizar sobre nós vamos ter uma vida abundante sobre essa terra, abençoada e próspera sobre essa terra, e com isso nós teremos também a paz. Vamos viver o melhor final de ano da nossa história, como família, como igreja. O Senhor vai nos visitar, a sua paz estará na nossa mesa, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo e vamos nos lembrar, tudo que está acontecendo por causa do nome poderoso de Jesus. Quem crê nisso? Se você crê, se levante hoje como alguém que viu o nascimento de Jesus.